O Centro Cultural Ítalo-Brasileiro Dante Alighieri apresenta Benvenuti, seu encontro com a cultura italiana. Produção e apresentação, Cláudia Vicentim. A trilha que você ouve é apenas uma das marcas indeléveis de uma das mais aclamadas produções cinematográficas de todos os tempos, O Poderoso Chefão. O tema escrito pelo compositor italiano Nino Rota embala a história que completa 50 anos de lançamento em 2022. O sucesso virou trilogia e, para celebrar os 3 filmes da saga da família Corleone, ganharam versão remasterizada em alta definição de imagem, com direito à exibição nos cinemas mundiais, e até o fim de março também estarão disponíveis em plataformas digitais. Um presentão para os fãs da produção e uma baita chance para a geração que ainda não conhece essa obra-prima conferir por que The Godfather, ou O Padrinho, como foi lançado nos Estados Unidos, é tão elogiado há décadas. Não é para menos. Quase impossível listar os maiores filmes do século sem citar O Poderoso Chefão. Adaptação do romance de Mario Puzo, um escritor americano de origem italiana, o filme narra a ascensão e queda da família siciliana de Dom Vito Corleone, um imigrante que refaz sua vida em Nova York. Mas não pense que The Godfather já nasceu com sucesso garantido, pelo contrário. A produção foi uma desesperada tentativa de recuperação financeira e de prestígio dos estúdios Paramount, que agonizava em dívidas agravadas a partir de 1949, quando perdeu as centenas de salas de cinema que faziam parte da corporação. Apostando na produção do maior filme de gangsters de todos os tempos, a empresa comprou os direitos do romance de Mario Puzo e começou a pensar em direção e elenco. Mas não foi fácil reunir o time campeão que, no fim das contas, literalmente reergueu os estúdios. Para dirigir O Poderoso Chefão, a Paramount pensou primeiramente em Sergio Leone, já consagrado cineasta italiano, autor de clássicos como Era uma Vez no Oeste e 3 Homens em Conflito. O convite não deu certo. Leone estava concentrado em fazer o seu próprio filme de gangsters, Era uma Vez na América. Os executivos da Paramount então sondaram outros nomes até chegar à decisão de que o filme deveria ser dirigido por um cineasta ítalo-americano. Foi quando abordaram pela primeira vez Francis Ford Coppola, que também recusou, alegando que a história glorificava a máfia e a violência. Mas a Paramount não desistiu com o primeiro não e, após muitas negociações e reuniões que incluíam também o autor do romance Mario Puzo, Coppola aceitou o desafio, mas com a condição de transformar a história em uma metáfora do capitalismo norte-americano, sem apelar para a extrema violência conhecida nas narrações que envolviam as organizações criminosas da Sicília. Essa foi a primeira batalha para a produção do filme. Acertado o diretor, começou a discussão para a escolha do protagonista. A Paramount via o ator Ernest Borgnine como o profissional adequado para dar vida a Vito Corleone. Outros nomes como Burt Lancaster, Anthony Quinn e Orson Welles também foram cotados, mas Coppola queria um Laurence Olivier ou um Marlon Brando, que para ele dariam o tom mais dramático que imaginava para o personagem. Olivier recusou de cara, e a segunda opção do diretor foi veementemente combatida pela Paramount. É que Marlon Brando já tinha uma péssima fama de encrenqueiro e de abandonar as gravações em rompantes de mau humor. Nessa queda de braço, Coppola convenceu os estúdios a contratar Brando, que foi obrigado a assinar um compromisso de não atrasar o cronograma. Ainda bem. Como todos sabem, o ator se encaixou perfeitamente no icônico Dom Vito e hoje é difícil pensar em outro que pudesse fazê-lo. Inconfundível aquele visual de bulldog do protagonista e, segundo relatos, para ficar assim, o ator Marlon Brando encheu as bochechas com algodão durante o teste. Alguns dizem que foi queijo. O que quer que tenha sido, ficou tão bom que a ideia foi adotada e nas filmagens foi feita uma prótese dentária para dar o mesmo aspecto.
Outra característica marcante do chefão é aquela voz rouca, e dizem que Marlon Brando se inspirou no tom de voz do mafioso Frank Costello. Ele ouviu o criminoso em depoimento para uma comissão do FBI e achou perfeito para o chefão. Mesmo com um contrato assinado para evitar problemas, Marlon Brando manteve a fama de mau e deu uma canseira na produção. Ele não decorou a maioria das falas e, para resolver o problema, foi necessário espalhar cartões por todo o estúdio com o texto que o ator deveria interpretar. Dizem que chegaram a colar cartazes com suas falas até nas roupas de outros personagens que atuavam de costas para as câmeras. Mesmo lendo cartazes, as frases de Dom Vito, que sempre saíam depois de pausas que causavam ansiedade até nos mais confiantes, acabaram virando lendas e hoje ele até poderia ser chamado de coach, não é? Nunca odeie seus inimigos, isso afeta seu julgamento. Essa é uma das pérolas do Padrinho. Não sei que tipo de negócio ele poderia fazer consultoria hoje em dia, mas que suas frases são repetidas até hoje, isso é fato. Muito desse eterno encantamento pelo icônico mafioso se deve, claro, à interpretação de Brando. E apesar da fama de difícil, o ator foi chamado até de gênio pelo diretor Coppola, que o elogiou em várias ocasiões em entrevistas. Voltando aos dilemas da produção, outro perrengue foi a escolha do personagem que seria vivido pelo filho de Dom Vito, Michael, que assume os negócios da família quando o chefão quase morre e que, segundo muitos críticos de cinema, é na verdade o verdadeiro poderoso chefão. Bem, a decisão fica para quem conferiu os 3 filmes. Opiniões divididas à parte, para o papel do filho mais frio e disciplinado de Dom Vito, a Paramount queria Robert Redford ou Ryan O'Neal, 2 já consagrados galãs da época. Mais uma vez, Coppola bateu o pé para contratar um ítalo-americano e sugeriu o então desconhecido Al Pacino, que naquele tempo só fazia teatro. Não preciso dizer que a intuição de Coppola foi assertiva novamente e Pacino estourou como Michael Corleone, vindo a emplacar vários sucessos durante sua longa carreira. Coincidência ou não, os avós maternos de Al Pacino emigraram da cidade chamada Corleone, na Sicília. Outro embaraço na produção foi a época em que a história devia ser ambientada. A Paramount queria que a narração se desenrolasse nos tempos atuais, mas Coppola exigiu que a saga da família ganhasse vida na Nova York das décadas de 1940 e 1950. Isso aumentou consideravelmente os custos e foi mais um risco assumido pelo diretor e pelos estúdios. Também não preciso dizer que o investimento valeu cada centavo. Uma curiosidade, apesar de mostrar o estilo de vida de famílias mafiosas de Nova York, as palavras máfia e Cosa Nostra não são ditas durante o filme. Isso foi uma exigência de uma entidade de direitos civis dos ítalo-americanos, que consideravam que esses termos poderiam manchar a imagem dos italianos. A Paramount acatou o pedido. Porém, é verdade que o regime das 5 famílias mafiosas citado no filme existia mesmo em Nova York e foi instaurado por um verdadeiro gangster conhecido como Charles Luke Luciano, que venceu uma guerra pelo controle das atividades ilegais na cidade. Há várias outras peculiaridades sobre o poderoso chefão. E se você não viu, tem spoiler a partir de agora. Uma delas tem a ver com uma das cenas mais marcantes do filme, quando um diretor de cinema que esnoba um pedido de Don Corleone para ajudar um apadrinhado, acorda um belo dia com a cabeça decepada de seu cavalo predileto e valiosíssimo na cama. Acredite ou não, a cabeça era de um cavalo de verdade, assim como o grito do ator John Marley, que não sabia da intenção do diretor de dar tal veracidade à cena. Várias entidades de proteção aos animais se manifestaram e criticaram a ação de Coppola. Mas calma, a produção não matou o cavalo para atender ao capricho do diretor. A cabeça do animal foi comprada, já cortada, de uma fábrica de rações para cães. Outro animal que aparece no filme, esse bem vivo, é o gato que Dom Vito acaricia em algumas cenas. Dizem que não estava no roteiro, mas apareceu no estúdio e Marlon Brando adotou o bichano. Apesar de ser um filme de disputas de poder entre gangsters, Coppola não queria fazer cenas violentas, mas só na primeira parte da trilogia do Poderoso Chefão há 18 mortes, contando o cavalo.
Para deixar o diretor mais confortável, os estúdios chegaram a oferecer um diretor substituto só para cenas de ação, tiroteios e morte. Mas Coppola achou na arte a solução e surpreendeu a todos. Nas cenas de violência, o diretor agregou objetos e coisas que distraíam a atenção das pessoas, como laranjas rolando no asfalto. As frutas, diga-se de passagem, foi expediente usado para amenizar pelo menos mais 2 cenas trágicas. Veja de novo o filme e confira. Mesmo com o esforço do diretor em evitar brutalidade e intercorrências, a ironia é que durante as filmagens da cena em que Sonny, o filho mais esquentadinho de Dom Vito, bate no cunhado Carlo, o ator James Caan se empolgou tanto no personagem que quebrou 2 costelas de Gianni Russo, ator que deu vida ao marido canalha da filha do poderoso chefão. A filmagem do Poderoso Chefão durou 77 dias, uma semana menos que o planejado, apesar de todos os percalços. Se procurar, há centenas de histórias e fatos interessantes sobre os bastidores e na produção já finalizada dessa trilogia que encanta cinéfilos e influencia jovens e veteranos profissionais da 7ª arte há 50 anos. O Poderoso Chefão 1 ganhou algumas estatuetas do Oscar, melhor filme, roteiro adaptado e ator para Marlon Brando, que, aliás, sempre polêmico, promoveu um boicote e não foi receber o prêmio em protesto à forma como os índios americanos eram tratados nos Estados Unidos. O ator enviou em seu lugar para a cerimônia a atriz e ativista Sachin Littlefeather, que, orientada por Brando, rejeitou a estatueta dourada e fez um discurso contra a postura dos estúdios de não contratarem ou de pagarem mal os atores de origem indígena. Essa cena está no YouTube, inclusive. É só procurar e ver o constrangimento na cara dos atores Roger Moore e Liv Ullmann, que deviam entregar o Oscar e não conseguiram. Apesar do sucesso estrondoso, o filme 1 da saga não premiou Coppola na melhor direção. A impecável fotografia de Gordon Willis e a trilha de Nino Rota mereciam um Oscar, mas também não levaram. A consagração de Coppola e Puzo veio nas bilheterias. O Poderoso Chefão arrecadou mais de 245 milhões de dólares no mundo e custou apenas 6 milhões. Com esse resultado, o diretor e autor, que trabalharam juntos no roteiro, foram convidados a fazer a segunda parte, que foi ainda mais aclamada e promoveu a redenção para a dupla. Venceu as principais categorias do Oscar de 1974: melhor filme, melhor diretor, roteiro adaptado, ator coadjuvante para Robert De Niro, que foi recusado em testes para o primeiro filme e acabou se dando muito bem na sequência da saga, interpretando a versão do jovem Vito Corleone. Mais uma vitória de público e crítica e mais um convite para fazer o grande finale. Considerado o mais fraco da trilogia e bombardeado de críticas, O Poderoso Chefão 3 não repetiu o êxito dos 2 filmes anteriores, mas ainda assim foi indicado ao Oscar nas categorias de melhor filme, direção, melhor ator coadjuvante para Andy Garcia, melhor canção, montagem, direção de arte e fotografia. Não levou nenhum. Na verdade, a filha de Coppola, Sofia Coppola, que substituiu a atriz Winona Ryder no papel de filha de Michael Corleone, ganhou 2 prêmios, mas na categoria de pior atriz coadjuvante e pior revelação no famoso Framboesa de Ouro. O trauma fez a então jovem aspirante atriz buscar a carreira de autora e diretora, hoje bem-sucedida e respeitada. 30 anos depois da estreia e de enfrentar várias críticas, Poderoso Chefão 3 ganhou uma reedição do diretor Coppola, que reposicionou algumas cenas, dando uma versão mais clara da história de alguns personagens e colocando um ponto final na dramática jornada da família siciliana. Com ou sem reedição, não podemos negar momentos inesquecíveis do Poderoso Chefão 3, como o final ao som da ópera Cavalleria Rusticana. E, claro, a consagração de Al Pacino. Para quem aprecia a trilogia épica, todos os filmes têm seus momentos de glória e são considerados referência em cinema. Para fechar esse Benvenuti, que também contou algumas histórias sobre as histórias do Poderoso Chefão, vamos ouvir uma maravilhosa versão cantada da trilha de The Godfather. Ah, uma última curiosidade. Um talentosíssimo músico brasileiro, o bandolinista Laurindo de Almeida, participou da orquestra que gravou a trilha sonora do Poderoso Chefão.
Mas isso merece um outro programa sobre o bandolim, que é um instrumento inventado na Itália. Por ora, aprecie e viaje na lindíssima voz do tenor italiano Andrea Bocelli, interpretando Brucia la terra. Tchau, a presto! Brucia la luna in cielo e io brucio d'amore, fuoco che si consuma come un lume cuore, l'anima che ancora addolorata non si dà pace chi sta in amala nottata. Brucia la terra mia e abbrucia lume cuore, i siti d'acqua idra e io siti d'amore, a cura canto la me canzoni, se un cielo giù casa faccia lo barconi. Lo tempo passa ma una giorna non c'è mai sole, se già un torna. Lo tempo passa ma una giorna non c'è mai sole, se già un torna. Brucia la terra mia e abbrucia lume cuore, i siti d'acqua idra d'amore, a cura canto la me canzoni, se un cielo giù casa faccia. Brucia la terra mia e io Você acabou de ouvir Benvenuti, seu encontro com a cultura italiana. Produção e apresentação, Cláudia Vicentim. Promoção, Centro Cultural Ítalo-Brasileiro Dante Alighieri. Il Mondo in Italiano.